parte do livro do Ceifa de Luz. Então, que a paz de Jesus esteja conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós temos o bem-aventurados os aflitos. E lá dentro tem vários temas. E tem o bem e o mal sofrer. Então, vamos ver o que nos traz no Evangelho de Jesus, sobre o bem e o mal sofrer. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, estamos aqui em sofrimento. É um planeta de provas e expiações. Então não tem como nós fugirmos disso. Então vamos ver alguns itens para nos ajudar a bem sofrer. Fugir do mal sofrer e nos passar pelas provas que nós temos que passar, bem vivendo elas. Então no Evangelho diz, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que dele é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas sim, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então ele não está falando daquele que não sabe sofrer. Ele está querendo alcançar aquele que quer aprender a bem sofrer. Kardec já diz, o Espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, educa o nosso olhar espiritual. A gente consegue olhar para as nossas provas, as nossas expiações, sentindo que há um aprendizado ali. Você vê aonde não enxergava. Então as doutrinas materialistas não nos respondem o que o Espiritismo nos responde. Por isso que é o Consolador prometido. Se a gente imaginar a vida apenas do berço ao túmulo, não há respostas para tudo que a gente passa. Então o Espiritismo nos traz essa visão global, que a gente pode passar por tudo que nós estamos passando, acreditando que há um porquê. Existe um porquê misericordioso de Deus. Paulo de Tarso também já diz, olha para o essencial por detrás das manifestações, não se deixe iludir. Como dizia lá, tanto na palha quanto no trono, quantas pessoas pobres, quantas pessoas ricas, os que estão em sofrimento, ou aqueles que a gente acha que não estão em sofrimento, todos eles têm suas provas e suas expiações. Então, às vezes a gente vê um pedacinho da vida de uma pessoa e acha que a vida da pessoa é boa. Por que a vida dela é boa e eu tenho que passar por tantas provas, tanta coisa difícil? Mas às vezes a gente tem que ampliar a nossa visão. Imaginar que a nossa vida, que vivamos aqui 100 anos. Tomara que a gente passe dos 100, né? A ciência já nos dá essa oportunidade. Então, que nós passamos dos 100 anos, mas não é um dia na eternidade. Esses 100 anos que nós vamos viver aqui, nessa vida, eu como Jerusa, nessa vida, do berço ao túmulo, não é um dia em toda a minha existência. Então, por que sofrer? Mal sofrer. Vamos aprender a bem sofrer. Também, continuando no Evangelho, né? O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. Eu me assustei quando eu li isso pela primeira vez. Deus recusa consolação para quem não tem coragem? A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. Todo mundo já ouviu isso, né? Se nós estamos passando por aquele problema, está muito pesado para os meus ombros. Não. Deus nos dá aquilo que nós somos capazes de passar. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações.
Então Deus recusa, né? Parece meio falta de bondade de Deus recusar a consolação para quem não tem coragem. Mas é que é difícil, até para a espiritualidade, ajudar aquele que se coloca no fundo de uma cama e fica reclamando de tudo. Reclama de tudo, ai, porque a minha vida é horrorosa, porque eu sou uma coitada, que eu sou um coitado, que eu não mereço isso que eu estou passando. Então, nessa perspectiva, Deus recusa uma consolação. Não é uma recusa, mas é que a gente às vezes se fecha para a espiritualidade poder nos ajudar. Então, se nós estamos abertos a entender, não, eu só quero, por favor, aquela fé viva, eu sei que o que eu estou passando, eu preciso passar, mas o que eu devo aprender? Me ajudem. Se nós pedirmos ajuda, o nosso anjo de guarda, os espíritos benevolentes, se nós viermos para os estudos, se a gente analisar, fazer a reforma íntima, vai vir respostas. Mas se a gente se fechar e não querer tirar aquele, eu não sei o nome daquele negocinho que o cavalo usa, que a mulher precisa. É cabresto? Aquele negócio, se a gente não tirar isso, a gente não consegue pedir ajuda e a espiritualidade não consegue nos ajudar. Depende da gente pedir essa ajuda, estar aberto a essa ajuda. Daí tem uma historinha que eu gosto de ser, para quem já me viu, adoro historinhas, né? Então, não pergunte por quê, mas para quê. É a história do fazendeiro e do sábio. O fazendeiro morreu o boi mais importante que ele tinha na fazenda, uma fazenda enorme. O boi fazia todo arava toda a fazenda, tudo, morreu o boi. Ele foi correndo na vizinhança para um sábio, conversar com um sábio. Ai, sábio, o senhor não sabe o que aconteceu. O meu boi, que era a minha força na minha fazenda, morreu. Não foi a pior coisa que aconteceu na minha vida? Aí o sábio olhou para ele e disse, talvez sim, talvez não. O fazendeiro saiu de lá e disse, uma biruta, né? Voltou, passou alguns dias, ele encontrou, apareceu na fazenda dele um cavalo forte, robusto. Nossa, ele fazia o que o boi fazia? Ele fazia muito mais rápido. Botaram lá o dele, ele fazia, arava toda a terra. Oh, ele disse, agora eu preciso ir lá no sábio. Voltou lá no sábio. Ah, sábio, olha só o que aconteceu na minha vida. Do nada, apareceu um cavalo forte e está me ajudando muito mais na minha fazenda do que o boi que morreu. Isso não foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida? O sábio olhou para ele e disse, talvez sim, talvez não. Ele disse, não, agora ele enlouqueceu de vez. Voltou para a fazenda. O filho dele, que era filho único, montou o cavalo para dar um passeio, caiu do cavalo e quebrou a perna. Ele, não é possível, não estou com sorte. Voltou lá no sábio. Sábio, aquele cavalo que eu estava todo feliz, que encontrei, não é que o meu filho foi montar nele, ele se assustou com um passarinho, derrubou meu filho e quebrou a perna? Isso não foi a pior coisa que aconteceu? O sábio olhou para ele e disse, talvez sim, talvez não. O fazendeiro disse, não, agora deu, agora para mim já deu, né? Ele só sabe falar isso. Voltou para a fazenda. Logo depois estourou uma grande guerra. E todos os jovens da região foram convocados para a guerra, menos o filho dele que tinha quebrado a perna. Talvez sim, talvez não. Então, tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem que pensar que talvez seja bom, talvez não seja bom, mas basta nós olharmos da forma certa. Então, nós temos que sempre perguntar o para quê. Porque se nós perguntarmos por que eu estou passando por isso, nós estamos olhando para trás. Por quê? Precisa ter um motivo. Então, eu estou olhando para o passado, estou olhando para lá. O que tu vais mudar lá atrás de entender alguma coisa? Deixa o passado para lá e pergunte para quê. Para que eu estou passando por isso? Daí você se coloca na posição de ser ajudado. É porque se eu passar por isso, aprender isso, eu vou conquistar isso. Vou conquistar mais serenidade, vou conquistar um aprendizado melhor. Então, para que nos remete para o futuro? Não por quê. Porque nos remete ao passado. Continuando no Evangelho. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar
E não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge o motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, lembrando, se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós viemos para a luta. É aquele militar que não está lá só olhando os outros lutando bravamente e ele lá batendo palminha. Se nós viemos, nós pedimos essa nossa reencarnação. Nós merecemos, pedimos, estamos aqui. Igual o militar, nós queremos ir à luta. Tudo que nós pudermos aprender, adquirir de conhecimento, de virtudes, é nosso. Nós levaremos para a eternidade. Então, a luta que aqui diz, né, nós temos que ter coragem para encarar as lutas e não ficar se lamuriando. É o militar, o militar é nós que viemos para o planeta provas e expiações. Nós temos que passar por nossas provas e expiações. Então nós temos que encarar cada luta, a luta do dia a dia. No livro Ceifa de Luz, então a Fran já leu essa parte, né? Que é bem-aventurados os que choram. Eu vou pular, porque daí já foi falar. Então, continuando no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, justiça, né? Então, lembrando, sempre a gente tem que lembrar que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Tem alguma coisa errada na nossa vida? Ele é tudo isso. E ele nos proporciona tantas provas que a gente precisa. Tem alguma coisa errada e fora de contexto? Só se a gente ficar se lamuriando, se a gente se colocar em vítima. Daí, o que tem de errado na cena é você. Todo mundo quer brilhar igual diamante, mas ninguém quer passar pela lapidação. Todo mundo quer ir para o nosso lado, mas sofrer não, eu não mereço. Ai não, passar por essa doença? Não fiz nada para merecer ela. Sofrer por uma injúria da família? Não. Sim, e passar bem pelas provas. No Livro dos Espíritos, então, a duração das penas futuras. Na questão 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Resposta: Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, a duração do sofrimento está dentro das leis. Você vai passar por aquilo da melhor forma que você puder. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Por que diz culpado? Porque para quem está passando por aquela prova, ela tem que passar, então digamos que seja o culpado, né? Aquele que já aprendeu a ser sereno, tem algumas provas que ele não vai mais precisar passar. Aquele que já aprendeu a não se dobrar num vício, não vai precisar passar por isso. Então o culpado é aquele que tem que passar por aquilo. No tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo
que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e muda de natureza. É consolador saber que vai diminuir e depois mudar de natureza, né? Porque não vai passar por uma prova, né? Cada encarnação é só uma prova. Não. Passa por aquela, vem outra. Vem outra. Quanto mais provas nós pudermos, quanto mais virtudes nós pudermos adquirir em cada existência nossa, cada vida que nós temos, cada reencarnação, melhor para nós. Então, às vezes, no teu planejamento reencarnatório vai ter uma prova difícil, né? Uma expiação difícil. Tudo bem, mas vai ter pessoas que vai conseguir passar por mais provas e passar melhores. Está fazendo o seu progresso ir mais rápido. No livro Ceifa de Luz, também, Emmanuel por Chico Xavier, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que... também é um pedaço do mesmo, né? É que o mestre... Porque assim, Jesus, que não precisava mais reencarnar, espírito puro, veio, nos deu exemplo, é o nosso mestre, é o nosso guia, passou por tudo aquilo que ele passou, para nos dar o exemplo de como passar. Ele reclamou alguma vez de alguma injúria que ele passou lá com o farisaísmo, com os doutores das leis, né, que eram rudes com ele. Ele reclamou alguma vez. Ele reclamou alguma vez de ter que caminhar quilômetros com uma sandália velha no pé. Ele reclamou alguma vez que os próprios irmãos não foram bons com ele quando ele começou a pregar. Ele reclamou de cada prego que foi colocado quando ele foi posto na cruz. Então, ele não precisava de nada disso. Ele veio para nos dar o exemplo da resignação, da resiliência. Se ele, que não precisava, passou por tudo aquilo, nos dando o exemplo de como bem sofrer, nós vamos ficar reclamando. No Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, a fatalidade, no questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Resposta da espiritualidade. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Nós sabemos o que a gente precisava passar aqui, que tipo de vida nós precisávamos para aprender aquilo que a gente ainda precisa aprender. Então, uma espécie de destino que é a consequência aqui. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Por exemplo, na minha última reencarnação, eu fui muito rica, mas não soube usar a minha riqueza, não soube prover empregos para quem precisava, acolher aquele que precisava. Então, quando eu estou lá no meu planejamento reencarnatório, né, podendo participar desse planejamento lá na erraticidade, eu vou pedir então para que eu venha numa família mais humilde, num local mais pobre financeiramente, para que eu aprenda a utilizar o dinheiro de cada dia, a não esbanjar, porque eu não vou ter para esbanjar, então eu vou ter que aprender aquilo. Então a gente escolhe o tipo de prova. Nós estamos aonde nós precisamos. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio. É nessa parte que eu estava dizendo antes. Nós temos que estar aberto à ajuda da espiritualidade, ao sussurro do nosso anjo de guarda. Às vezes a gente acha que está passando por uma prova de forma certa, mas a espiritualidade está te avisando, não é assim. Olha direito, abre a tua visão espiritual, coloca o óculos 3D, né? Igual no cinema, coloca o óculos 3D para enxergar o maior, a situação de cima, digamos.
Então a espiritualidade nos dá ajuda, nós temos que estar abertos a elas. Então, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a vontade. O espírito não vai lá tirar uma prova difícil da tua vida. Ele vai te dar forças para tu passar por aquilo. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando os seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Então, se nós estivermos com a vibração, deixando aproximar de nós espíritos de baixa vibração, nós vamos escutar eles nos amedrontando. Não vai por lá, lá e às vezes é por lá que tu precisa ir, para aprender alguma coisa naquele caminho. Mas a gente está dando ouvidos para o lado errado. Não vai por ali, não, tu é muito medrosa, não vai por ali não. E a gente não vai, mas daí a gente não encontra o problema que a gente precisava encontrar para aprender. Então, nós ouvimos a quem nós estamos abertos. Nem por isso, entretanto, a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer bias. Instrumentos necessários, então, para bem sofrer. Paciência. Cada acontecimento tem o seu tempo e momento. Só que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Não é porque, Deus, eu acho que eu já aprendi isso, tá tudo certo, pode, muda aí a cena, muda a cena. Não, é o tempo de Deus. Resiliência é a capacidade de recobrar ou adaptar-se às mudanças. Resignação, submissão à vontade de Deus. Por que eu nasci numa família pobre? Por que eu não ganho na Mega Sena da virada? Porque não é para ser, é a vontade de Deus. Serenidade, a oração, a fé viva. Nós precisamos estar sempre conectados com a boa espiritualidade, nos aproximarmos do nosso anjo de guarda. Que às vezes a gente está fazendo tanta besteira, envolvido com tanta energia negativa, que o anjo de guarda fica mais do ladinho, sabe? Ela não quer me ouvir mesmo. Se reconecte com ele pela oração, pela fé viva. Isso ninguém pode fazer por você, só você. Reino de Deus, lá no início falava, que bem sofrendo as provas, as expiações, a gente vai estar mais próximo do reino de Deus, Onde é o reino de Deus? Ou quando estaremos no reino de Deus? Qual é a maior potência da alma? É a nossa vontade. Então, na verdade, o reino de Deus está dentro da gente. Não é um local, não é é atemporal o reino de Deus. Nós podemos estar dentro de uma sala com 3 pessoas. Uma pessoa por dentro, ela está bem, ela sabe que ela está passando pelas provas, ela está feliz, ela está passando por um monte de problema, mas ela está serena, ela sabe que ela está passando por aquilo que ela precisa, ela não está lamuriando, ela não está reclamando, xingando, ela está bem, ela está com o reino de Deus dentro dela. Digamos que ela esteja no paraíso, dentro dela, com um monte de problema na vida dela, mas ela está bem, ela sabe que nada acontece por acaso e que nós não somos inocentes. Na mesma sala pode ter uma pessoa que se sente no inferno, palavrinha assim. Por quê? Porque fica reclamando, eu sou a pior pessoa do mundo, Deus é injusto, meu Deus, que coisa horrorosa, por que tanta coisa só acontece comigo? Na verdade, ela está distante do reino de Deus dentro dela, porque ela está aberta só para coisa ruim. Então ela está dentro da mesma sala, uma se sente no paraíso, a outra se sente no inferno, porque na verdade está dentro da gente. Pode ter uma pessoa recebendo a cura de uma doença e se sentir horrorosa. Por que veio a cura agora? Deveria ter vindo há 10 anos atrás, agora eu não tenho mais saúde, agora eu não tenho mais vida para viver. E já pode ter um presidiário que já aceitou o que ele fez de errado, já se perdoou, ele sabe que está passando por aquele tempo na prisão, se resignando, sabe que tem que passar por aquilo, se arrependeu, quer pedir perdão pelo que ele fez, ele está no paraíso, só que dentro do presídio. Então, na verdade, o reino de Deus está dentro da gente. Imortalidade. Nada que acontecer com você tirará sua imortalidade. Nada.
Então é aquele pedacinho. A nossa vida parece tão longa, parece que, meu Deus, nós vamos viver 100 anos nesse sofrimento. Mas não é nada perto do que nós vamos ainda viver, né? E do que a gente já viveu, do quanto a gente já melhorou. Nós já melhoramos muito. Nós temos muito mais para melhorar. Mas é a imortalidade, a gente sempre tem que lembrar disso. A cada problema, a cada dor, a cada sofrimento, lembrar que nós somos imortais. Nós não morremos. O corpo morre, mas a alma não. Nosso espírito é imortal. Então a gente sabe que isso que a gente está passando, vamos resignar, vamos botar um sorriso no rosto, passar por aquilo, acreditar que está tudo certo, que nós temos que aprender. Nós somos imortais. É um pouquinho do que a gente está passando aqui. Então, lembre-se, tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins, né? Tudo passa. Depende da velocidade do quanto tu está aprendendo com aquilo. Jesus, nosso modelo, nosso guia. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, Ele estava nos colocando para pensar, não apenas nas muitas moradas físicas desse universo, mas sim para analisarmos onde estamos construindo a nossa morada, o reino de Deus dentro da gente, na dor ou no amor, na doença ou na saúde, na fé ou no ceticismo. Nós temos que olhar dentro da gente e ver de que forma nós estamos aceitando as agrulhas da vida. Porque se nós olharmos para o lado, todo mundo aqui está sofrendo. Alguma coisa, às vezes é uma coisinha pequena, às vezes é uma coisa grande. Mas nós temos que aprender a passar por aquilo. Porque hoje eu estou passando por uma coisinha pequenininha, eu estou bem. A pessoa do lado está passando por um baita de um problema. Mas daqui a pouco pode inverter. Ela vai aprender com aquilo, vai passar, vai melhorar, vai vir um probleminha. E o meu, eu aprendi com o probleminha, daqui a pouco vem o problemão. Vamos ver se eu vou passar pelo problemão. Então, todo mundo aqui, ninguém está aqui no mar de rosas. Porque nós não estamos num planeta regenerado. Nós não estamos num planeta feliz. Nós estamos num planeta de provas e expiações, a não ser que aqui tenha algum missionário que veio para dar um bom exemplo. Né? Pode acontecer. Claro que pode. Jesus não veio? Encarnou aqui? Mas eu acho que não. Acho que né? Nós não estamos nesse patamar. Então nós estamos sofrendo, nós estamos passando por coisas que não são fáceis, mas não são impossíveis de passar. Porque se o cobertor é de acordo com o frio, se o peso da prova é de acordo com as tuas forças, nós temos condições de passar. Nós temos que olhar mais otimistas para a vida. Otimismo está faltando. Eu percebo assim que falta otimismo e acreditar que está tudo certo. Vamos passar por aquilo. Vamos olhar dentro da gente e procurar. Eu tô instalando a minha morada. Eu estou instalando no reino de Deus em mim. Eu estou entendendo que tudo que eu estou passando, eu preciso, e eu estou aprendendo com cada situação. Aquela pessoa que me tira do sério lá no trabalho, será que ela não está me mostrando que eu tenho esse defeito e eu tenho que trabalhar ele? Aquele familiar difícil, que é amargurado, que não sabe ser bom conosco, não sabe ver o que a gente fez de bom para ele. Mas será que ele não está mostrando alguma coisa que eu preciso aprender? Será que eu não tenho que deixar para lá? De repente, não. Está tudo certo, tem a vida lá, eu tenho a minha. Acho que ali está tudo certo. Vamos lá, vamos para frente. Otimismo. A gente precisa colocar isso nos nossos olhos. É o óculos 3D. Vamos olhar a vida com mais alegria. Nós somos o que pensamos, bem e mal sofrer. Então, o que tem se procurado na internet? A gente tem que procurar o reino de Deus em nós, mas nos cercarmos de coisas boas. Então, o que a gente tem procurado na internet, nas redes sociais? Fofoca? Só as coisas sangrentas? Será que isso traz uma energia boa para nós? O que a gente tem escutado de música? A gente tem que cuidar muito com isso. A música é energia, ajuda na nossa vibração. Por que não colocar uma música calma quando a gente está nervoso, colocar uma música calma? Não, quando eu estou brava, daí mesmo que eu boto um rock pauleira. Às vezes não te faz analisar as coisas boas. A gente tem que cuidar com o que a gente escuta, a gente tem que cuidar com o que a gente procura na internet. O que a gente vê na TV?
É só Cidade Alerta? Eu conheço uma pessoa que adora aquelas coisas que sai sangue. Da TV da pessoa sai sangue. Escuta aquilo o dia inteiro. A vibração tá boa? Só com coisa ruim? Porque tem tanta coisa boa acontecendo nesse mundo. Tantas crianças trazendo bons exemplos. Tantas... Até ontem eu estava escutando uma palestra. Uma palestra? Eu não lembro. Do André Trigueiro. Maravilhoso. Ele traz tanta coisa boa. Claro que ele espeta quem está fazendo errado. Mas, por exemplo, né, aquela da Greta, não sei o sobrenome, Thunberg. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, que estão acusando ela de coisa, mas ela não fez um monte de gente olhar para um lado ruim do planeta, que nós estamos destruindo a nossa camada de ozônio, desmatando? Então, assim, vamos ver o lado bom. Eu nem sei exatamente, até a minha mãe que falou que estão acusando ela de estar sendo paga. Não sei, mas o que ela trouxe de bom? Não foi uma adolescente, uma criança, uma adolescente que trouxe um monte de coisa para a gente pensar que a gente está fazendo mal para o nosso planeta? Nós temos que cuidar do nosso planeta. Então, mas tem tanta coisa boa acontecendo, tantas empresas preocupadas com a sustentabilidade, tantos bons exemplos. Existe sites de apenas boas notícias, só a boa notícia. É esse tipo de site que vocês entram? Ou vocês entram naqueles de baixo escalão, procurando coisa ruim, vou ter que morrer hoje? Então nós temos que cuidar. Porque às vezes a gente pode achar que, não, é só um sitezinho, é só um programa de TV que morre metade. Não, é no que você está pensando naquele momento. Né? Não é a energia que sai da televisão, mas é como é que fica a psicosfera, porque você está sintonizando com aquilo, com morte, com suicídio. Vamos procurar notícia boa, música boa. A gente tem que pensar nisso. Como também, às vezes, a gente está envolto de pessoas negativas, pessoas que só falam esse tipo de coisa. Ai, tu viu aquela fofoca? Né? Então, assim, a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter bondade, não precisa afastar essa pessoa com grosserias, mas a gente tem que observar por que eu gosto tanto de ficar do lado daquela pessoa. Será que eu estou sintonizando com aquela energia? A gente tem que procurar perto da gente, a gente tem que ser umas boas pessoas para que boas pessoas se aproximem de nós. Nós temos que cuidar com isso. Então, se tu olha para o lado, essa amiga ninguém merece. Essa aí só sabe falar disso. Mas será que você também está sendo uma boa amiga ou não está sendo uma boa amiga? A gente tem que cuidar também com as companhias, né? Isso tudo faz parte da construção de uma psicosfera. Nós construímos a nossa morada mental a partir das nossas crenças e da nossa perseverança. Em educarmos, não apenas e simplesmente como seres viventes e materiais, mas especialmente como seres espirituais. Na casa mental, tudo se inicia. Nossa casa mental, né? André Luiz disse. Lembrete importante. Jesus nos alertou que somos co-criadores. Então,